o pessoal vai chegando aos poucos aí até completar a turma, né? A turma de vocês é grande, né? Então, vamos lá. Joia. Vocês estão vendo a tela projetada, pessoal? Sim. Perfeito. Então, deixa eu me apresentar oficialmente, né? Então, meu nome é Christian Sbarbelotto, eu fiz a minha graduação em dentista, que me deu o título de cirurgião dentista, foi aqui na UPF, tá? Eu me formei aqui, então eu tenho muito carinho pela essa escola, né? Depois eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado em reabilitação oral em Ribeirão Preto, São Paulo, na USP, né? Lá a gente teve reabilitação oral, que engloba as partes de prótese dentária e materiais dentários, tá? E em 2018, eu fiz o meu doutorado de sanduíche na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, né, sobre um projeto que se chama COL, Key Opinion Leaders, né, que é uma iniciativa da indústria 3E, né, e da Universidade de Minnesota, tá? É um prazer estar dando aula para vocês, né, que estão ainda no começo da faculdade, né, vocês vão ver que tem muita coisa boa ainda para vir, muito conhecimento, tá? E hoje a gente vai falar de um tema que muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes o pessoal não dá muita bola, mas é algo que é bem importante na dentística. E vocês vão ver que lá na frente, na prótese, também é importante, tá? Que é o sistema de matrizes, cunhas e isolamento absoluto, tá? Vocês já tiveram aula sobre sistemas adesivos e resina composta com o professor Carlo, né? E vocês viram que para trabalhar com resina composta, ela é muito sensível à técnica, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ela não tolera você trabalhar em ambientes úmidos, nem em ambiente contaminado, né? Então, o sistema de isolamento absoluto previne isso, né? Vocês vão ver mais para frente qual é a técnica, como é que a gente usa isso, tá? Esse sistema que nos permite trabalhar com maior segurança, tá? Então, eu vou começar primeiro com as matrizes, depois eu vou falar das cunhas, os tipos, como usa, e por final a gente vai falar do isolamento absoluto, tá? Bom, pessoal, sistema de matrizes, né, eu deixei aqui depois se vocês quiserem eu passo essa aula para vocês, tá? Mas eu coloquei aqui um breve, digamos assim, uma breve definição. Matriz, né, é um dispositivo metálico ou plástico que substitui uma ou mais paredes de um dente, né, e ela possibilita a reconstrução da mesma, ou seja, ela possibilita a gente reconstruir as paredes que estão faltando, tá? Ela serve como um apoio, um anteparo, né, para a gente fazer a construção da parede, né? Vocês já tiveram morfologia dental, né? Vocês já tiveram anatomia. Então, as matrizes, geralmente, a gente usa para substituir, né, uma proximal mesial ou distal de um dente que está faltando essa proximal. E a gente coloca a matriz para nos ajudar na reconstrução, tá? Esse anel, vocês vão ver mais para frente, na prática, que ele ajuda, né, a manter essa matriz em posição, tá? Juntamente com a cunha, que vocês vão ver mais para frente, elas fazem a parte de um sistema, um conjunto, que nos auxilia a fazer a reconstrução dental com resina, ou com material metálico, como tinha antigamente o amálgama, né?
agora não se usa mais tanto, né? O amálgama, mais a resina composta, tá? E eu tenho, né, esse tipo de matriz aqui também, que é matriz plástica, vocês vão ver mais para frente, tá? Outra, assim, digamos, outra utilidade para as matrizes, pessoal, é fazer a reconstituição do ponto de contato. Vocês sabem que todo dente, né, você tem, vamos supor, o 35, o 36, o 37. Todos eles, né, eles se tocam entre as proximais por meio do ponto de contato. E quando eu tenho um processo de cárie ou uma fratura na proximal desses dentes, muitas vezes eu perco esse ponto de contato, né? E eu tenho que reconstruir ele em resina composta. E a matriz, ela é muito importante que ela dá esse auxílio para a gente para a reconstrução do ponto de contato. Se eu não colocar a matriz, eu não tenho condições de dar uma anatomia do ponto de contato e que ele funcione de uma forma eficiente. Tá? O ponto de contato, ele previne que o paciente ali naquele local tenha uma impactação alimentar, né? E ele previne, não, ele auxilia na distribuição de forças quando o paciente mastiga, né? É como se fosse um dominó de pé. Você bate num dente e a força é distribuída entre todos os outros dentes. Tá? Então, o ponto de contato, ele tem essa função, né? E auxilia também para o paciente fazer a higienização, quando a gente passa fio dental, né? A matriz, em muitos casos, vocês vão ver em preparos, né? Quando a gente está trabalhando com broca em alta rotação, ela previne, ela protege que o dente vizinho seja tocado pela broca, né? Vamos supor, eu estou preparando o dente 36, eu coloco uma matriz interproximal nele, para que a minha broca não toque no 37, tá? Isso vai proteger o dente vizinho. E também durante o condicionamento ácido, tá? Muitas vezes a gente, antes de começar a nossa restauração, né, a gente faz o condicionamento ácido da superfície, né, para que essa dentina e esse esmalte recebam esse tratamento, essa remoção de material inorgânico, né? Só que eu não quero atacar o dente vizinho com ácido, eu quero atacar só meu dente 36, por exemplo. Então, eu coloco uma matriz ali para proteger ele do ácido, tá? Então, matriz, vocês vão ver que a gente usa ela no dia a dia, tá? Como eu falei na reconstituição do ponto de contato, muito importante, né? Sem a matriz, a gente não consegue fazer ponto de contato, tá? Então, isso é no laboratório, na clínica, e isso a gente sempre está checando, tá? Porque se a gente não faz ponto de contato, provavelmente esse paciente vai ter um problema periodontal grande, tá? Mas que tipo de matrizes a gente tem, né, pessoal? A gente tem matriz plástica, né? Como vocês podem ver, ó, ela tem o formato, né, do dente, vamos supor, a gente tem para molares, que é um pouco maior, e para pré-molares, que é menor, né? Aqui muitas vezes se adapta num canino, muitas vezes, tá? E o que é essa circunferência de metal? Eu coloco essa matriz no dente, né? Essa parte de plástico, ela fica em volta do dente, e eu aperto esse metal, né? A partir do momento que eu aperto esse metal com os dedos mesmo, essa matriz de plástico, ela aperta, né? E no apertar, ela toma o formato do dente que eu quero restaurar, tá? E eu tenho também matrizes plásticas ou matriz de poliéter, que a gente chama, que são umas tiras, né, em rolo. Ela vem em rolo, assim. Tá? Provavelmente vocês tenham
no kit de vocês lá, né, na lista de materiais, tem essas matrizes aqui, tá? E essa de rolo, daí o que eu faço? Eu posso medir o tamanho que eu quero, né? Geralmente a gente trabalha com essas de plástico em dentes anteriores, né, de canino a canino. Então eu meço o tamanho que eu quero da matriz e corto com uma tesourinha cirúrgica, tá? Eu tenho também as matrizes metálicas, né? Eu tenho 3 tipos. Essas são mais comuns de usarem, a gente usa bastante em dentes posteriores, tá? Essa primeira aqui em cima é a matriz metálica, a gente chama de bumerangue, né? Porque ela tem um formato de um bumerangue, não exatamente, mas é parecido, tá? A gente tem esse tipo que a gente chama de matriz metálica feijão, né, que ela tem um formato de um feijãozinho, né? A gente tem esse formato um pouco menor, que a gente usa geralmente para pré-molares, anteriores, tá? E esse formato um pouco maior, que a gente usa para molares, tá? Eu tenho uma superfície maior, né, a parede é maior, então eu preciso de uma matriz maior. O interessante dessa matriz é que ela já tem um formato, né, que propicia com que eu faça a escultura da crista marginal mais perfeita possível, né? Ela é um sistema bem interessante, provavelmente vocês têm no kit TDV de vocês, tá? E esse anel aqui, ele vai depois sobreposto sobre o dente, né? E ele tem a função de adaptar essa matriz em contato com o dente, tá? E da mesma forma que a plástica, a gente tem as matrizes de rolo. Como vocês podem ver, ela vem dentro de um rolinho, né? A gente tem de 5 milímetros, né? E de 3 milímetros, um pouco mais estreita, tá? Dependendo do caso, né? A gente mede o quanto quer e corta com uma tesourinha, né? Faz o corte da tesoura, tá? Tudo isso, pessoal, a gente vai apresentar para vocês quando os laboratórios voltarem, né? A aula prática voltar aí, a gente vai mostrando para vocês, tá? As matrizes metálicas, pessoal, elas são mais rígidas, né? Ela não tem uma flexibilidade grande com elas, né? Geralmente, como eu falei, elas são usadas para dentes posteriores, tá? Porque também eu tenho um ponto de contato, um ponto mais forte, né? E muitas vezes, quando eu quero colocar, ela é fácil de passar por os espaços interdentais, tá? E a matriz metálica, pessoal, ela é muitas vezes associada a um porta-matriz, como o próprio nome diz, né? É um instrumento, né, que vai segurar a matriz para a gente, tá? O mais comum que a gente usa é esse aqui, né, que é o porta-matriz Toffenmayer, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem 2 sistemas de rosca, né? Esse primeiro sistema aqui de rosca, ele prende, né, a matriz na cabeça aqui do porta-matriz, né? E esse segundo sistema de rosca, ele faz com que a matriz fique maior ou menor, né? Conforme eu vou girando isso aqui, ele vai indo na direção do cabo, né? E ele vai encurtando a matriz até se adaptar no dente, certo? Fica um pouco difícil agora da gente imaginar, né? Porque vocês ainda não tiveram prática. Mas depois, nas aulas práticas, a gente vai fazer a demonstração e vocês vão ver que é bem simples, tá? Então, qual que é a função do porta-matriz? Adaptar a matriz no dente, só isso, tá? Opa, só um minutinho. Pulou lá no último slide. Aqui. Perdão. Ele vai adaptar a matriz no dente, estabilizar essa matriz, né? Essa estabilização da matriz também é feito com a cunha, pessoal. Tá?
Vocês vão ver mais para frente que a cunha, ela entra interproximal, né? E ela estabiliza a matriz também. E outra função importante, pessoal, que ela impede o extravasamento do material restaurador para a meia dental, né? Vamos supor que eu estou colocando um material tipo ionômero de vidro, né? Eu coloco a matriz, o ionômero ele tem uma consistência mais fluida, né? Então, essa matriz, né, ela não deixa esse material escoar para fora da minha restauração, né? Eu seguro o ionômero de vidro ali dentro, tá? Isso para outros materiais também, materiais restauradores provisórios, né? A resina composta, tudo isso, né? Aqui vocês podem ver o porta-matriz Toffermeier, né? E a matriz bumerangue. Quando a gente coloca ela, ó, a gente segura dessa forma, tá? Com essa ponta, essa inclinação voltada para cima, tá? A parte mais reta fica para baixo, ó, e essa ponta fica para cima, tá? E eu coloco daí na matriz, ó. Eu encaixo ela, né? Encaixo e aperto nesse último parafuso. Vai fazer a apreensão da matriz. E quando eu quero diminuir ou aumentar esse círculo aqui da matriz, eu mexo nesse segundo parafusinho aqui, nesse segundo dispositivo. Ele vai para cima e para baixo. Daí aumenta ou diminui a luz da matriz, tá? Olha lá, como vocês podem ver, ó, ela é presa dessa forma. Eu venho com a matriz, encaixo ela aqui nessas duas aletas, né? E ela prende aquele último parafuso, prende aqui a matriz, ó, tá? Vejam que interessante que eu tenho que deixar essa inclinação voltada para cima, né? E isso aqui é um ponto de referência, ó. Aonde eu encaixo a matriz, eu deixo essa parte aqui para cima, tá? Por que que ela tem essa curvatura para cima? Porque aqui em cima vai ser feito o ponto de contato, né? Imagine o dente aqui dentro, né? O ponto de contato está por aqui, tá? O dente, né, ele é dessa forma, ele é expulsivo, olhando ele pela vestibular, digamos assim, né? Ele é expulsivo, então essa parte aqui onde vai ficar o ponto de contato, a matriz fica um pouco mais alta, tá? E eu posso fazer isso também, pessoal, com a matriz circular, aquela de rolinho, eu meço quanto eu quero de matriz e eu posiciono ela aqui, da mesma forma, tá? Como eu falei, né, quando a gente mexe esse segunda rosca aqui, a matriz vai para frente e para trás, né, aumentando ou diminuindo o vão aqui da matriz, tá? E eu posso usá-la no sentido lateral também, não só reta, mas como aqui do lado, ó. Eu tiro desse vão, desse corte, passo para o lado, né? E posso prender o meu dente daí numa posição que fique melhor, tá? Ali, ó, tá? Posso deixá-la de lado, né? E daí eu vou girando lá a rosca, a segunda rosca, e ela vai apertando a matriz até fazer todo o contorno do dente. A matriz ela não pode ficar solta assim, ó, com esses espaços. Ela tem que ficar apertada no dente, tá? Olha lá. Ela tem que ficar justa posta, ó, como vocês estão vendo na imagem, certo? Essa é a função ideal do conjunto, né, matriz e porta-matriz. Quando eu aperto lá ela, vocês podem ver que aqui, ó, a matriz fica esticada, ó, tá? Olha lá, uma visão pela vestibular, né, para vocês verem. Pessoal, alguma pergunta sobre matrizes? Vocês estão com alguma dúvida? Sim ou não?
Interajam comigo, pessoal. Senão vocês vão dormir. Não, Tudo certo. nenhuma dúvida, tranquilo. Tudo certo? Vocês não Tudo podem dormir tranquilo. na aula. Eu sou diferente do Caco. O Caco né? Fala todo rápido, coisa. Eu só falo mais devagar. Então, às vezes vai dando sono, tá? Tome um café ali para ficar acordado, pessoal. Tá? Vamos falar um pouquinho de cunhas, tá? Cunha, ela é posicionada na região interdental, né, pessoal? Entre os dentes, né? Ela faz com que o dente se afaste, ou seja, ela faz um afastamento dental. Por que ela faz esse afastamento dental? Porque, né, o dente da gente tem ligamento periodontal, então quando eu boto uma coisa no meio entre os dentes, eles se afastam, né? Isso é uma coisa normal, né? E a cunha, ela tem a principal função dela é fazer, né, a adaptação e a estabilização da matriz, né? Ela vai lá embaixo, pessoal, abaixo do ponto de contato, né? E ela faz com que a matriz fique bem presa ao dente, bem encostada no dente, tá? Depois, se vocês olharem no meu Instagram, lá no Stories, tem um isolamento absoluto que a gente fez na clínica. Ontem, eu e um aluno, e vocês vão ver que lá tem o porta-matriz, a matriz e a cunha, né? E vocês vão ver como a matriz está bem pressionada contra o dente para evitar o quê? O extravasamento de resina composta, né? E com que você consiga depois não ter tanto excesso de material para retirar entre os dentes, tá? Depois deem uma conferida lá, vocês vão ver que a foto ficou bem bacana, dá para ver bem. Tá? A cunha também protege os tecidos gengivais, né? Protege o lençol de borracha, que vocês vão ver mais para frente, que é do isolamento absoluto, né? E ele faz um afastamento compensatório na matriz, né? Muitas vezes a matriz não se afasta completamente, então você bota a cunha e ela compensa esse movimento, tá? Cunha, pessoal, a gente tem ela plástica, né? Essa cunha aqui vocês devem ter no kit de vocês. Essa cunha aqui a gente pode trabalhar nela, né, com uma broca, eu posso diminuir ela, eu posso deixá-la mais fina, tá? Por que a gente tem ela plástica e ela é transparente, assim, tá? Porque quando eu estou trabalhando com ela em posição, eu posso colocar o fotopolimerizador perto dela e acionar ele. Daí aquela luz azul vai passar por dentro dela, né? E vai chegar mais perto da resina composta. Se eu estiver usando uma matriz plástica, que também é transparente. Então, auxilia na polimerização também, tá? Essa cunha plástica que é transparente, tá? E eu posso também fazer a reanatomização dela, que é bem interessante, tá? Tem as cunhas de madeira, que são as mais comuns de se usar, tá, pessoal? E essas aqui a gente também pode reanatomizar. Vocês vão ver no kit de vocês que elas têm vários tamanhos, né? Essas que não têm cor, né, elas são maiores, né? E dependendo da cor, elas são de tamanhos diferentes, tá? É uma cunha que a gente usa com mais frequência, né? E elas podem ser reanatomizadas. Eu posso pegar uma lâmina de bisturi e deixá-la mais fina, ou posso tirar com uma broca também, tá? Então eu posso trabalhar nelas da melhor forma que ela se adapte, né, ao espaço interdental e cumpra com sua função, tá? Cunhas de madeira, ó, vocês podem ver que ela tem tamanhos diferentes, ó, da maior para menor, né? Geralmente eu gosto de usar essa verde, essa laranja, ou a vermelha. Acho que é laranja, né, pessoal?
laranja, tá? São as que a gente mais usa. Essa aqui, sem cor, ela é bem grande, vocês vão ver no kit de vocês, tá? Muitas vezes, mas só tem isso aqui. Bom, você pode diminuir ela, né? Você pode pegar uma lâmina de bisturi e cortando ela, né, com cuidado, até ela ficar num tamanho menor que tu consiga adaptá-la, tá? E a gente tem as elásticas, pessoal, tá? Elas também são de tamanhos diferentes, né? Tem a verde, azul e amarela, né? Esse tipo de cunha, a gente precisa de um porta-grampo para trabalhar nela, né? Vocês vão ver mais adiante no isolamento absoluto, que a gente leva ela em posição com o auxílio do porta-grampo. Eu coloco uma parte do porta-grampo aqui, uma ponta, né? A outra ponta aqui, e quando eu abro, né, eu faço um movimento, eu aperto o porta-grampo, lá na outra extremidade, na ponta do porta-grampo, ele abre, né? E no abrir, ele estica esse plástico, esse elástico, e fica fininho, né? E quando ele fica fino, ele passa interdental, no espaço interdental, e daí eu consigo adaptar a matriz. Professor, mas por que ela tem esse formato bojudo aqui, como se fosse um círculo aqui? Porque daí, como a matriz está nessa posição, essa parte aqui da matriz de fora, ela vai adaptar a matriz no dente. Ela vai empurrar, né? Vai empurrar a matriz contra o dente e vai ficar adaptada, tá? Isso vai auxiliar a gente a fazer a restauração. E daí ela tem vários diâmetros, digamos, a verde é a mais grossa, né? Nesse sentido, nessa parte aqui mais, onde ela vai esticar, ela é mais grossa, depois vem azul e amarelo, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver a função da cunha, pessoal, né? Eu boto o conjunto porta-matriz e matriz e posiciono a cunha, né, de vestibular para palatina, né? O que vai acontecer? Essa cunha, ela vai adaptar a matriz lá embaixo do ponto de contato, perto da gengiva. Ela vai empurrar a matriz contra o dente. E daí, nesse espaço aqui, ó, eu tenho a matriz bem adaptada no dente, ó. Fica sem espaço, tá? Isso é bem importante, pessoal, tá? Então, a gente vai treinar bastante no laboratório, vou ajudar vocês com isso, tá? E vocês vão ver que auxilia bastante para a gente fazer as restaurações, tá? Então, é um conjunto, tá? Cunha, mais matriz, mais o dente. Eu faço um apetrecho aqui, digamos assim, para restaurar o dente do meu paciente, tá? Olha lá, o que eu falei para vocês, isso aqui é um caso clínico, tá? O dente não tem a proximal, ó. Então, o que foi feito? Foi usado aquela matriz do desenho feijão, tá? Vocês lembram dela que eu mostrei lá para frente, lá atrás? Vocês lembram dela? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Daí a gente bota essa matriz feijão, né, no espaço dental, para quê? Para auxiliar com que eu reconstrua essa parede distal, né? E aqui é o anel, pessoal, aquele anel metálico. Olha onde eu posiciono ele. Entre os dentes, né? E quando eu posiciono ele entre os dentes, ele empurra a matriz contra o dente aqui, ó. E daí eu consigo fazer, ó, com resina, a parede proximal que estava faltando, né? Sem deixar extravasar. Vocês estão vendo um vermelhinho ali embaixo, ó, que aparece aqui, ó? Ela é a cunha. A cunha está entrando de lá para cá, ó, da vestibular para a palatina. E ela está segurando a minha matriz em contato com o dente na porção cervical, lá embaixo, tá? Impedindo que a resina composta, quando eu condensar ela aqui na proximal, ela extravase por cervical,
né? E daí eu fotopolimerizo essa resina, né? E eu já estou construindo a parede proximal, transformando, né, o dente de classe 2, né, para classe 1, tá? Vocês entenderam esse slide, pessoal? Sim. Sim? Tá, joia. Então, vamos seguir. Olha lá. Quando eu vou fazer preparo, pessoal, eu vou fazer desgastar o dente, por qualquer motivo, de repente eu vou fazer uma prótese aqui em cima, ou vou tirar alguma amálgama, tirar alguma resina, e eu tenho medo de tocar a broca no vizinho, né? Então, o que eu faço? Eu coloco uma matriz, olha, aquela matriz de rolo, né? A matriz de rolo. Eu corto um pedacinho dela, coloco e boto uma cunha. Por que eu boto uma cunha? Se eu não botar a cunha, essa matriz vai ficar solta. E daí eu estou trabalhando lá com meu alta rotação em cabroca e aquela matriz fica balançando de um lado para o outro. E eu não consigo trabalhar. Não me dá segurança, né? Para trabalhar nesse dente aqui. Então, quando eu boto a cunha, ó, de vestibular para lingual, tá? Eu deixo a matriz estabilizada e firme contra esse dente, contra esse premolar, e eu consigo trabalhar, tá? Daí a broca eu posso tocar aqui, ó. Muitas vezes se eu encostar a broca nessa matriz, eu vou arranhar a matriz, mas eu não vou estar causando algum desgaste indesejável nesse premolar que eu quero proteger, tá bom? Então, essa aqui também é uma função da cunha e da matriz, tá? Mais uma vez, ó, dente, cunha, matriz. Tá? Isolamento, pessoal, isolamento absoluto do campo operatório. Isso aqui, pessoal, vocês têm que levar para a vida de vocês, tá? Por quê? Porque muitas vezes ele é negligenciado, o isolamento do campo operatório. E ele está intimamente ligado com o sucesso das restaurações, né? Tanto de resina composta, quanto de prótese durante o ato da cimentação, tá? O que é esse azul aqui? É um lençol de borracha, feito de látex, tá? O que ele faz, né? Ele é um dique de borracha, que a gente chama, tá? E o que ele faz? Ele protege, né, todo o nosso campo operatório. Mas dentro do isolamento, que a gente chama, a gente tem um isolamento absoluto, né, que é esse azul ali que eu mostrei para vocês, ó. Absoluto, porque ele é inteiro, né? E eu tenho o isolamento relativo também, tá? O que é esses dois tipos? Os dois funcionam, mas cada um tem o seu objetivo, né? A sua indicação, tá? Isolamento relativo, pessoal, eu faço com algodão, ó. Eu boto um algodão na vestibular e um algodão na lingual, ó, estou trabalhando aqui nesse dente, ó, e o auxílio de um sugador, né, para ficar sugando a saliva do paciente, tá? Qual que é o objetivo disso? Que aonde eu estiver trabalhando nos dentes, não fique com saliva, que fique um local seco, né, para que eu consiga trabalhar, né, que a minha visão seja boa, não fique o campo operatório com saliva, com sangue e tudo mais, tá? Quando que eu uso esse isolamento relativo, pessoal? Isolamento relativo a gente usa quando eu não vou fazer procedimentos de adesão. Lembra que a adesão ela é sensível à umidade? Então, como é que eu vou fazer um procedimento adesivo num isolamento relativo dessa forma, né? Eu não tenho um controle absoluto da umidade, né? Então, isso aqui, para que serve? Casos que eu tenho que tirar restaurações, né?
que eu tenho que fazer cimentação de peças protéticas quando eu não usar cimentos à base de resina, né? Então, esse isolamento relativo, hoje em dia a gente usa pouco, né? Apesar de muitos profissionais insistirem em fazer procedimento adesivo com ele, e depois lá na frente a restauração cai, infiltra, mancha, e daí ele dá a culpa na resina, no adesivo, no fotopolimerizador, né? Mas muitas vezes ele que não fez um serviço adequado, tá? E eu tenho isolamento absoluto, que a gente chama, tá? Que ele previne a deglutição de objetos e resíduos, né? Porque ele vai estar protegendo o meu paciente, certo? Ele protege os tecidos gengivais, né? De algum produto químico cair na gengiva, né? Alguma coisa que possa machucar meu paciente, né? Vamos supor que eu estou trabalhando com hipoclorito de sódio, né? Eu não posso deixar o hipoclorito pingar na gengiva do meu paciente, tá? Se eu trabalhar com isolamento absoluto, esse caso caia ou pingue, esse produto ele vai pingar no lençol de borracha e não vai machucar meu paciente, né? Ele protege contra infecções, né? Porque eu não vou, eu estou impedindo que entre saliva na minha restauração, sangue lá dentro, né? Muitas vezes eu estou trabalhando. Vocês têm endodontia já? Ainda não. Ainda não? Tá. Vocês vão ver que o isolamento absoluto ele é feito na endodontia, que é o tratamento de canal, tá? Para quê? Para proteger com que não entre bactéria dentro do canal, tá? Isso aí vocês vão ver lá na endodontia, tá? E impede também que o paciente atrapalhe. Por quê? Porque a língua do paciente vai ficar por baixo do lençol de borracha, né? Então, o paciente não vai ficar toda hora colocando a língua em cima do seu trabalho, né? Ou querendo botar a mão, ou querendo, né? Isso aí é bem interessante, vocês vão ver. Quando que eu utilizo o isolamento absoluto, pessoal? Quando eu vou remover cárie, restaurações, né? Restaurações antigas, restaurações fraturadas. Quando eu tenho processo de cárie, eu posso fazer isolamento absoluto e remover ela, né? Quando eu tenho restaurações de amálgama, que eu vou tirar o amálgama, né? Eu não quero que o paciente fique engolindo amálgama, né? Então, eu protejo o campo operatório, né? Como eu falei para vocês, quando eu faço restaurações de resina composta, né? Devido à umidade, né? Eu não posso deixar que entre saliva, né? Ali onde eu estou fazendo o processo de adesão, né? De hibridização da dentina, tá? E também ele ajuda a afastar os tecidos, né? Ele afasta a bochecha do paciente, os lábios, né? E isso me dá um campo operatório maior, tá? E ele ajuda também, pessoal, em pacientes com necessidades especiais, né? A gente sabe que pacientes com essas necessidades, eles muitas vezes estão fechando a boca toda hora, eles estão mexendo a língua toda hora, e isso, né, com isolamento absoluto, faz com que o paciente fique com a boca aberta, ele não consegue fechar com o isolamento, né, e sim eu consiga trabalhar, tá? Ó, vocês podem ver aqui o dique de borracha, que a gente chama, né, o que é? Um lençol de borracha elástico, né? Se vocês pegarem um, vocês vão ver que ele estica, tá? E também tem esse arco, é um arco de plástico, né? É o arco de Otsby, né? Onde a gente prende esse lençol nele. Ele já tem essas pontinhas aqui, pessoal, para que você consiga prender o lençol nele, tá? Você vai prender o lençol nesse arco. Tá? Esses são os materiais que a gente ocupa, tá, pessoal, para fazer isolamento, né? Então, lá, dique de borracha, o arco de Otsby, tá? Perfurador de lençol, tá?
ou Ainsworth, tá? Vocês vão ver para que serve depois, eu vou mostrar. Ele é como se fosse um alicate, tá? E ele tem essa ponta aqui, ó, que vai furar o dique de borracha, né? E ele tem essa roleta aqui, pessoal, ó, é uma roleta que vai ter uma sequência de furos aqui, tá? Vai ter do mais pequenininho furo até o maior, tá? Depois eu vou mostrar para vocês essa roleta aqui em destaque para vocês verem, tá? E, pessoal, essa aqui é a pinça porta-grampos, tá? Lembra que eu falei lá das matrizes elásticas? Que a gente usa a pinça porta-grampo? Então, ó, quando a gente abre aqui, ó, quando a gente aperta nela aqui, essa extremidade aqui abre, né? Então, uma parte entra de um lado da matriz, da cunha elástica e a outra do outro, fazendo com que a cunha elástica estique e eu consiga adaptar, tá? E a principal função dela é abrir os grampos que a gente vai usar no isolamento absoluto. Olha lá. Daí eu tenho vários tipos de grampos, pessoal. Eu tenho 26, né? E o W8A, que são usados para dentes posteriores, tá? Esse W8A é um grampo retrator, né? Ou seja, ele também ajuda a empurrar a gengiva um pouco para baixo, tá? Eu tenho os grampos para dentes anteriores, né? Vamos dizer de canino a canino, né? O 212 e o 211. Vocês podem ver que eles têm uma diferente no mordente, ó. Esses mordentes aqui são diferentes, ó. Tá? Dependendo do tipo de dente que eu tenho, certo? Para que é esses furinhos aqui, pessoal? Ó, esse furinho e esse furinho. Ó, vocês podem ver que todos têm furinho, né? É para que a pinça de porta-grampos, né? Você vai colocar lá dentro. Vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui, ó. Esse aqui, o 212, ele não tem os furinhos, ó. Mas você encaixa ele aqui, ó. A pinça, ó. Um lado da pinça vai aqui e o outro vai aqui. E quando você apertar a pinça, esse grampo abre, tá? E eu tenho 208, que é o mais usado, né? Para pré-molares, tá? Ou estabilizador, para botar do outro lado, como eu vou mostrar para vocês. Assim, pessoal, esses são os grampos mais usados, tá? Mas existe uma infinidade de outros grampos, outras numerações, que daí são para casos bem específicos, tá? Mas a gente vai mostrando para vocês durante as aulas, tá? A gente vai mostrando os casos e vai mostrando para vocês, olha, esse grampo serve para tal situação, tá? E fio dental, pessoal. A gente vai precisar de fio dental também para fazer isolamento absoluto. Uma dica, pessoal. Fio dental, como vocês vão fazer amarrilhas, né? O interessante é que vocês usem a fita dental. Por que a fita dental? A fita dental ela é um pouco mais resistente que o fio dental, né? Evita de quando você apertar o fio dental, ele não estoure, tá? Então, se possível, pessoal, usem a fita dental. Vocês acham isso aí no mercado, né? É bem fácil de achar, ao invés do fio dental. Tá? E eu vou precisar de uma espátula romba, uma espátula suprafio, uma espátula de resina, né? Para a gente acomodar esse fio dental, tá? Isso aqui vocês devem ter na lista de vocês também. Uma tesoura cirúrgica, não é aquela tesourinha de ouro que vocês têm, que a ponta é arredondada, né? É a cirúrgica mesmo, com uma ponta fina, tá? E bem afiada. Por quê? Porque quando eu passar essa tesoura no fio dental, eu quero que ela corte mesmo, que ela não fique mastigada
mastigando o fio dental e não corte, tá? Que toda vez que eu ficar mexendo no fio dental, você vai ver que ele vai soltando a amarrilha que você fez. Então, sempre tenham em mãos uma tesoura cirúrgica bem afiada. Tá? E como é que a gente vai começar, pessoal? Ó, então, eu tenho essa situação aqui. Eu tenho o arco, que vocês já viram, né, de plástico, Oxman, né? E eu tenho o dique de borracha. Olha como é que prende, ó. Você vai puxar o lençol para cima e ele vai prender naquelas pontas, ó. Ele vai ficar preso nas pontas. E aqui dentro do arco, vai ser a região do meu campo operatório, onde eu vou fazer as marcações para fazer as perfurações. Olha aqui, ó. Eu levo lá na boca do meu paciente ou do manequim e eu consigo ver, ó, aqui tem o molar, aqui tem outro molar, aqui tem o pré, aqui tem o pré e aqui tem o canino. E eu vou marcar com uma caneta, pessoal, bem no centro dos dentes, ó. Marquei, 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 marquei. Vocês estão acompanhando? Sim. Jóia. Sim. Querem que eu volte para explicar melhor ou não? Acho que não precisa. Não? Entra. Tá bom. Eu faço marcações, ó, pessoal. O que é interessante vocês terem aqui? Ah, eu tenho só uma bic. Não, pessoal. Peguem uma caneta de retroprojetor, que daí vocês conseguem ver bem certinho e fica mais fácil de marcar na borracha, tá? Aqui, ó, fiz as marcações, ó, molar, molar, pré-molar, pré-molar e canino, tá? Agora, eu vou usar o meu perfurador, tá? O perfurador que eu mostrei lá para vocês. E lembra que eu falei que tinha 5 buraquinhos? Então, eles aqui, ó, tá? Naquela roleta. Essa roletinha, pessoal, ela gira, tá? De um lado para o outro, tá? Daí, o que eu vou colocar aqui, ó? No menor grampinho, é a perfuração quando eu vou isolar incisivos centrais inferiores, tá? A segunda marcação é quando eu vou perfurar para isolar incisivos centrais superiores, tá? A terceira, pré-molares, tá? Tanto superior quanto inferior. A quarta é para molares também, né? Tanto superior quanto inferior. E essa última, que o buraco é maior, é quando eu quero passar o lençol de borracha no dente que tem o grampo, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Daí, como é que eu perfuro? Ó, o lençol de borracha fica aqui no meio, ó. Tá vendo a perfuração que eu marquei lá? Ali, ó. Então, eu vou aonde eu tenho aquela marca de caneta, né? Vamos supor que aqui é o lugar onde tem o molar, né? Eu vou aqui, giro essa roleta, coloco em posição do molar, né? Venho aqui e aperto a minha alicate, né? Ela vai fazer exatamente o furinho do molar, né? Da circunferência do molar. E assim eu vou seguindo até fazer todas as perfurações, tá, pessoal? Todos os dentes que eu perfurei, tá? Bom, o lençol está pronto. Agora eu tenho que colocar o grampo, tá? Eu vou colocar o grampo no molar. Lembra que esse é o 26 que é para molar? Tá? Daí eu tenho que usar a minha pinça de grampos, tá? O jeito correto da gente segurar o grampo é dessa forma aqui, como vocês estão vendo na esquerda de vocês, ó. Com a pontinha do porta-grampo, ó. E não dessa forma, ó, passando o porta-grampo além, ó. Por quê? Porque quando eu colocar esse grampo aqui no dente, né, essa parte da ponta do porta-grampo vai tocar lá na gengiva do paciente e não vai deixar eu acomodar o grampo ao redor do dente, tá? E outra coisa, se eu deixar ela nessa posição, vocês vão ver que vai ser difícil de tirar o porta-grampo
de volta, quando vocês forem puxar ele de volta. Então, sempre segurem, pessoal, o grampo de vocês com a pinça porta-grampo bem na pontinha como está aqui nessa imagem, tá? Ela até tem esses risquinhos aqui, ó, para que auxilie vocês a ter essa parada e segurar aqui com a pontinha, tá? Isso aqui é bem importante, pessoal, principalmente na clínica. Se você deixar assim, essa ponta aqui vai bater e vai machucar o seu paciente, vai bater lá na gengiva, né? E vai doer com certeza. E a gente não quer isso para o nosso paciente. E depois, para retirar, vai ficar difícil, porque você empurrou muito ela lá dentro. E essas retenções aqui, elas vão segurar o porta-grampo no grampo, tá? Então, olha lá. Levei em posição no molar o grampo, ó. Ele abraça ó, o mordente, a gente chama isso aqui de mordente. O mordente ele vai segurar lá na incisal, lá na cervical do dente, ó. Ó, lá na cervical, certo? No manequim, ainda bem que não dói, né? Mas no paciente da gente, se você tentar colocar assim, vai doer. Então, você tem que fazer uma anestesia no paciente. Anestesia ele um pouquinho aqui e um pouquinho aqui por palatina, né? Para que tire essa sensação do dente aqui de apertamento, tá? Aí o paciente fica mais tranquilo e você trabalha melhor também, tá? Então, uma dica clínica para vocês, sempre faça um pouquinho de anestesia ao redor aqui, que o paciente vai ficar mais confortável, tá? Então, posicionei lá o grampo, né? Lembra de deixar na pontinha para que fique fácil de você tirar o grampo e que essa ponta também não bata na gengiva e machuque ele, tá? Olha lá em posição, ó. Ele tem que ficar bem estável, ele não pode ficar se mexendo, tá? Ficar bem na posição. Ó, como é que ele fica numa visão vestibular e palatina? Ele fica bem na cervical, lá embaixo, tá? E depois, pessoal, eu vou colocar o lençol sobre os dentes que eu perfurei. Aqui onde vai passar o grampo, ó, vocês estão vendo que está passando pelo grampo, eu faço um maior furo, porque o dique de borracha tem que esticar mais. Então o furo tem que ser maior. Daí aqui nos molares, né, no molar aqui eu faço, que nem vocês viram lá, o furo para molar, o furo para pré e o furo para canino. Vocês estão vendo que está um pouco molhado aqui, ó, parece que está úmido? O que é? Eu posso passar gel hidrossolúvel, uma marca comercial KY, né? Aqueles géis íntimos, né? Ele vai ajudar a deslizar o lençol de borracha sobre os dentes, tá? Ou eu posso usar também, pessoal, creme de barbear. Aqueles cremes de barbear para homem que se encontra na farmácia, no mercado. Eu pego um pouquinho, passo com o dedo ali, né? E vou mexendo que o dique de borracha vai deslizando e vai encaixando nos dentes, tá? Olha lá, já está posicionando, ó. Tá ficando em posição. Olha lá, já isolou o molar. Agora eu vou vindo, ó. Vou isolar esse molar, depois pré e canino. Olha lá. Vocês entenderam que isso, daí eu consigo trabalhar, pessoal, com esse dique de borracha só nos dentes? Né? Eu não tenho a língua do paciente me atrapalhando, eu tenho uma proteção na gengiva do paciente, tá? E daí depois, pessoal, vocês viram que aqui na interproximal o lençol não desce? Ó, ele parou aqui. Ó, opa, perdão. Ele parou aqui. Aqui até desceu. Aqui, ele não está passando no ponto de contato, tá? O ponto de contato não está deixando o lençol ir lá para baixo. Então, o que eu vou fazer? Aí que entra o fio dental que eu pedi para vocês, ó.
Mas eu não posso passar ele assim, ó, dessa forma, né? Se eu passar assim, o fio dental desce, mas o lençol fica na mesma posição. O lençol não vai lá para dentro. Qual que é a forma certa de eu usar esse fio dental? Eu posiciono o fio dental na borda do dique de borracha e empurro ele na posição do ponto de contato. E daí, esse dique de borracha vai passar o ponto de contato e vai se acomodar na região da meia, tá? Abaixo do ponto de contato. Eu faço isso em todas as situações. Olha lá. Passei, você está vendo que o lençol baixou? Ele baixou. E vou fazer isso em todos os contatos interproximais. Até que eu jogue esse dique de borracha para a região da meia interdental. Tá? E depois eu vou fazer uma amarrilha, que a gente chama. O que, que é? Um nó. Eu vou passar o fio dental de um lado, ó, desceu, faço a volta, passo o fio dental daquela forma correta do outro lado, ó, e daí eu faço um laço ao redor do dente. E aí que eu vou usar aquela espátula romba, para quê? Para segurar o fio dental. Né? Porque ali do outro lado, lá na vestibular, eu vou fazer um nó. Eu vou apertar esse fio dental contra o dente. Então, eu seguro ele com a espátula aqui para ele não subir. Tá? Olha lá. Então, isolamento pronto. Tá? Passei o fio dental desse lado, passei o fio dental desse outro lado, amarrei aqui, né? Enquanto eu amarro aqui, eu seguro com uma espátula lá para ele não do outro lado para ele não subir. Quem geralmente faz essa amarrilha aqui? O nosso assistente, quem está ajudando a gente a trabalhar lá, tá? Ah, mas eu estou sozinho, professor, o que, que eu faço? Eu já deixo a amarrilha pronta, fora da boca do paciente, daí depois eu só encaixo ela aqui, seguro com a espátula e aperto e puxo um lado do fio, né, do fio dental, e ele vai apertar sozinho. Depois eu uso a tesoura e corto os excessos de fio do fio dental. E eu tenho feito o meu isolamento absoluto, tá? Você vai pensar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso, professor. Claro que vai conseguir. Nós vamos estar lá para ajudar vocês, tá? E vocês vão ver que é simples, não é difícil, tá? Professor, Oi. pergunta no chat. Deixa eu ver, que eu tenho que sair daí da... Vamos ver aqui. Professor, o grampo não pode ser colocado depois do lençol? Eduardo, até pode ser colocado, né? Tem situações que a gente coloca. Mas daí você não vai conseguir deixar o lençol, digamos assim, para baixo do grampo. O lençol muitas vezes ele sobe. Vocês vão ver que você está posicionando o lençol, ele tem a tendência a subir, né? A resbalar, né, do dente. Então, geralmente a gente bota o grampo, passa o lençol justamente para ele ficar por baixo perdão. A gente bota o grampo, passa o lençol, né, para justamente ele ficar por baixo, tá? Não sei se respondi tua pergunta. Joia, legal. Então tá bom. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, abra um microfone, né? Que quando eu projeto aqui eu não consigo ler, tá certo? Então, ó, posicionou o grampo e ó, fica todos os dentes isolados, ó. Eu não tenho a gengiva do meu paciente atrapalhando, eu não tenho saliva, eu não tenho o paciente colocando a língua sobre os dentes. Por quê? Porque ficou tudo por baixo do lençol, tá? Então, eu particularmente, quando eu vou fazer processos de restauração, cimentação de pino, colocação de coroa, eu faço isolamento absoluto,
tá? Por todas essas vantagens que tem. Ah, mas dá muito trabalho. Aí você tem que definir que qualidade de trabalho você vai querer tá fazendo, né? Então, isso aqui você tem a certeza que vai ter uma boa adesão na sua resina, porque não tem umidade, né? Você vai conseguir trabalhar mais tranquilo, tá? Olha lá. Aí depois que você termina o trabalho, o que acontece? Eu tenho que tirar esse isolamento absoluto. Eu vou lá com minha pinça porta-grampo, né? Coloco em posição, aperto, o grampo vai abrir e eu tiro de posição. Olha lá, tirei de posição, tá? E daí eu vou removendo o fio dental, né? Ó, vou removendo, eu pego uma sonda, passo por baixo e puxo, esse nó vai se desfazer, e daí eu vou tirando. Ó, tiro todos os fios dentais, né? Posso cortar aqui, né? Eu estico e corto com a tesoura. Por isso que a tesoura tem que ser, perdão, por isso que a tesoura tem que ser uma tesoura afiada, tá, pessoal? Para que corte isso fácil, né? Olha lá. E daí eu removo o meu isolamento absoluto, tá? Puxo ele e ele vem. Tá? Em anteriores, pessoal, mesma coisa. Olha lá. Coloco o dique de borracha no arco de plástico, o arco de Ostby, né? Levo em posição na boca do meu paciente ou do manequim, se a gente tiver no laboratório. Faço as marcações de caneta, vocês podem ver, ó, vai isolar de canino a canino, né? Então faço as marcações com a caneta, ó, bem no centro, tá, pessoal? Tá? Faço as perfurações, né? E daí faço todo o processo mesmo. Olha lá. Olha lá. Vou colocar o fio dental da mesma forma que eu fiz nos posteriores, tá? E nos anteriores, pessoal, eu posso estabilizar o lençol com uma cunha, como vocês podem ver, ao invés de botar um grampo, tá? Ou eu posso fazer o quê? Cortar um excesso de lençol, fazer um rolinho e botar interproximão, tá? Assim eu estabilizo também o meu lençol de borracha, o dique de borracha, tá? E eu tenho o isolamento pronto, onde eu possa trabalhar nas restaurações aqui, tá? Lentes de contato e tudo mais, certo? Como é que fica? Ó, tem todo o contorno da meia, bem certinho, protege a papila também, tá? Pessoal, sobre esses sistemas de matrizes, cunha, isolamento, né, relativo, isolamento absoluto, eu acho que é isso, tá? Mas é um pouquinho, porque é uma coisa nova para vocês, né? Então, o que eu sugiro? Deem uma lida, né? Lá no plano de ensino tem alguma coisa na bibliografia, vocês podem pegar um livro do Baratieri para ler, que é um livro bem didático, né? É bem fácil de você ler. Vai ter essa parte de isolamento absoluto, para que serve a cunha, para que serve a matriz, tá? Tudo isso para vocês irem fixando o conteúdo na cabeça de vocês, tá? Outra coisa, isso também vocês vão ver na prática, né? A gente vai fazendo os laboratórios, né? A gente faz demonstração para vocês, né? A gente tem uma câmera lá, daí a gente faz a demonstração, passa nas TVs que tem no laboratório, e também a gente vai na bancada de vocês e ajuda vocês a fazer essa parte de isolamento, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre a aula de hoje? Ou tá tudo ok? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Então, tá bom.
Pessoal, provavelmente essa é a única aula teórica que eu vou dar para vocês, tá? Depois, provavelmente, a gente vai se ver só nos laboratórios, tá? Então, quero desejar para vocês, assim, que vocês aproveitem bastante a disciplina, tá, pessoal? Perguntem para a gente, vocês têm meu e-mail lá, a gente tem o grupo no WhatsApp, podem mandar questionamento enquanto vocês estão estudando, né? Que a gente vai respondendo e a gente vai se aproximando, né? Para tirar dúvida e compartilhando conhecimento, tá certo? Então, muito obrigado, tá, pessoal? Bom final de semana para vocês, tá? Se cuidem. Tchau, tchau.